A trajetória que confere uma persistência numa proposta vai ter a ver com uma consciência que aclara e pulveriza aspectos de um chamado. Em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 91, Campo de Sangue, Emmanuel vai comentar a situação de Judas quando ele volta a si de algo que houvera feito no sentido de vender Jesus por 30 moedas e desorienta quando, num golpe de vista, alcança as consequências terríveis do seu ato irrefletido. Daí ele faz essa procura dos sacerdotes, daqueles que houveram renteado com ele e aquele acordado, restitui as 30 moedas e atira a esmo no Bel, ali no ambiente do templo. E diante desse acontecimento, os mentores ali presentes do judaísmo houveram percebido que aquele dinheiro constituía um preço de sangue, devido ao pacto tenebroso, diabólico que houvera acontecido a partir dessa quantia, e buscaram desfazer daquele valor. E, com isso, usaram esse mesmo dinheiro para adquirir um campo destinado a ataúde e sepulcro de estrangeiro, que deram o cognome de Campo de Sangue, que aqui, inclusive, vai representar os nossos terremotos sangrentos inferiores que acontecem nessas convulsões de dúvida, indecisão, em que a sombra deblatera com a luz, no sentido daquilo que precisamos confrontar em nós enquanto joio e trigo e a separação que urge acontecer da nossa parte. Para que, se por enquanto não conseguirmos arrancar nossa sombra e desfazer dela, poderemos diminuir o alcance e a voz que ela tem sobre nós, através de uma vitória sobre isso, e exalçar e fortalecer as nuances da luz e a sua arraigamento em nós. E aqui, essa simbologia e metáfora traga vai mostrar que hoje ainda encontramos essa ação irrefletida que permuta, seja consciente ou inconscientemente, o Cristo, ou por um privilégio que vai passar, temporário, ou por uma vantagem que é da matéria, que tem a ver com o orgânico, ou com uma esperança, uma premeditação injusta, indébita. E vai haver aquele momento que soa o exame do alcance e extensão do dolo, engano, a que nos acolhemos e nos permitimos. É nesse instante que, desesperados e sob esse infortúnio emotivo, procuramos os comparsas, aqueles que participaram conosco das nossas fantasias, das nossas ilusões, e fazemos essa tentativa de devolução de tanto quanto os coube
nos movimentos e manobras criminosas em que nos comprometemos nessa luta do carreio vileitorial orgânico. Mesmo assim, com esse fruto desditoso e amargo, apenas conseguiremos adquirir e trazer esse campo de sangue das experiências rudes, inspirações ásperas e dolorosas, para tentar sepulcrar o cadáver do delituoso pesadelo, que é estranho e incoadunante ao ideal excelso da divina perfeição em Jesus. E vai mostrar como uma atitude irrefletida poderá desembocar em experiências rudes que são compulsórias, em que tentamos fazer esse ataúde e esse enterro de decomposições, de escabrosos sonhos e lembranças, onde houvéramos desertado da proposta de Jesus e agido desalinhados daquilo que ecoa dele. E aí entra uma questão curiosa que vai ser trago no subsequente, é desse campo, essa arena milenar da reencarnação que nós ainda não podemos nos libertar, porque cada vez que nós voltamos para um corpo de carne, diz de um processo do qual ainda não liberamos. E que tem a ver com experiências que continuam do nosso ontem, a pedir de nós uma forma de agir superior àquilo que houvéramos feito. Há um texto que está no livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Chico Xavier, em que no capítulo 18 em casa, Emmanuel mesmo, ele vai falar um pouco da interferência e do papel daqueles que nascem na consanguinidade conosco. Daí ele vai dizer que existe aí um cadinho de santificação e de burilamento que seremos chamados e convocados. Mesmo porque nós somos avaliados constantemente na nossa progressão moral, em que um insignificante pensamento, atitude, não passará despercebido. A nossa consciência registra e isso ficará como um arquivo indelével, o qual caminhará conosco com a sua respectiva reverberação. E nesse ambiente entre quatro paredes é que há o precioso, valioso passadiço da alma, cujo corredor, de acordo com a maneira como passarmos, poderemos alçar uma superior esfera. Daí que, se eu ainda preciso entrar num corpo orgânico e fazer uma nova experiência vileitorial, isso diz de questões que ainda aguardam resolução da minha parte. E por isso, aqueles que nos senteiam dentro da consanguinidade têm a ver com
condutas que precisaremos rever. E por isso, às vezes, é desafiador essa convivência. E, nesse sentido, nós bateremos de frente com todo o processo de regeneração e burilamento moral, para que o autoaperfeiçoamento seja feito de forma devida, imprescindível. E, em sendo assim, vai ser nesse ambiente do sangue que vou receber tanto as minhas aversões mais profundas, complexas, quanto as afeições mais puras e caras ao nosso coração. Daí que é um arrojo que é feito mesmo, que nos toma para aquele cadinho. Da mesma forma que um metal inferior, a revelia de si mesmo é precipitado a esse cadinho fervente. E aí entra a questão da forma como eu lido com a expiação que vivo, a prova, e o que isso diz de liberação ou continuar na algema. Porque a cada reencarnação nós vamos nos descolando, destacando um pouco das nossas mazelas inferiores. Até que vai soar um momento em que não precisaremos mais, como algo imposto, entrar no carreiro de encarnar novamente. Naturalmente que poderei fazer essa opção como uma forma de trabalho e de missão, mas não é mais algo que sou compulsada e é imposto a mim fazer, porque terei conseguido me liberar pelas minhas atitudes codignas ao que Jesus nos prelia. E é uma caminhada naturalmente longa, que exige resiliência, paciência e boa vontade. Por isso que quando acontece de estarmos diante de uma tensão elevada, numa voltagem última, em relação à nossa força, do local em que eu estagie, precisarei suportar e aguentar, a fim de fazer essa apuração e purificação da minha qualidade mais nobre e elevada. Se eu me rebelo ou fujo, eu perco a hora. E aqui vale para as experiências que venhamos a confrontar, que conforme o lidar tem a ver com onde estarei amanhã. E aí existe a opção do retrocesso, que é realmente essa omissão e um ir embora deliberado, que me retornaria ao breu, à sombra do pregresso. E se eu me indisciplino, eu não construo resiliência, mansuetude para lidar com o que precisa. Isso equivaleria a relegar e retardar para o amanhã uma realização abençoada que o Senhor me deu em Sancha para, via boa vontade, realizar ainda hoje. Nesse dia. Por isso que, quando falamos de compreensão, de serenidade, a oração, a tolerância, isso vai nos ajudando
a reduzir o estágio desse curso educativo necessário para a nossa devida recuperação e recomposição espiritual. E vai ter a ver com o serviço a posteriori que me será confiado, a forma como eu consigo valorosamente aprender a servir, auxiliar com alguém. Por isso, só será confiada a mim uma tarefa junto à humanidade, enquanto algo que tem um alcance maior, se eu tiver conseguido, entre quatro paredes, fazer o meu dever de casa, que implica nessa perdão, doação infatigável, que vai me habilitar a um voo mais alto. Naturalmente que se eu tropeço dentro desse ambiente pequeno e venho a demonstrar que não abracei de bom grado aquela experiência para que crescêssemos em meio a ela, vai acontecer de que, ao invés de eu poder subir um degrauzinho que me permitiria ajudar mais pessoas, eu vou precisar voltar naquela interação novamente local e em condição mais penosa, por já ter falhado as vezes em que capitulei até ali. E aí nós conseguimos, nessa redenção perante o inimigo de ontem, circular no entendimento maior da humanidade do coletivo. E esse campo de batalha, onde nesse ardor da luta nos sentimos compelidos a uma indenização grave importante do nosso pretérito que volta, não duvidemos nem hesitemos. Por isso que passa por suportar esse indispensável conflito, com esse valor moral e desejosa de sair bem-sucedida. E é como se vestíssemos o fardo da nossa responsabilidade e abraçássemos ele. Feliz por poder viver uma nova ferição que nos conferirá liberações a posteriori, enquanto acontece e desenvolve a guerra, o combate a que fomos tragos e no qual estamos imersos. E aí que entra essa questão de a casa onde moramos ser um espelho, onde o orbe vai contemplar e analisar o nosso perfil, a nossa ação, a começar pelo nosso pensamento, e nesse sentido, tranquilo, intrépido, de forma valorosa, nos compromissos esposados de bom grado, quando no astral imploramos essas experiências para nos liberarmos de algumas algemas que trazemos e ainda deixamos conosco, vamos ter sabido santificar e enobrecer. Por isso que essa questão da arena e do ambiente efervescente, milenar, de reencarnações sucessivas que trazemos, ainda não pudéramos nos libertar. Estamos nessa luta bendita para enterrar o crime pretérito que não coaduna e alinha a
lei divina, que não é colocar um buraco na terra e cobrir, mas em atitude nobre e dissolvendo golpe a golpe a nossa própria inferioridade. Por isso, se eu troco a lição imorredora do Cristo, seu vazado imperecível, por um punhado, um montículo de misérrima cinza, que representa tudo aquilo que podemos movimentar, enquanto por aqui que é transitório, passageiro e ilusório, continuaremos circunscritos e presos mesmo a uma escura região dessa carne inferior e sangrenta. E nós vivemos um ambiente onde efervesce os sem contos difíceis, que tem a ver com dificuldades que pipocam por toda parte e que, inclusive, quando alguém ela precisa ter uma convivência próxima com o inimigo do seu progresso, o qual odiara muito, isso per si já é uma expiação complexa, que pede essas cotas gigantescas de boa vontade, de caridade, para lidarmos com o que acontece e será requerido de nós. E, em sendo assim, as tentações, elas pululam, porque alguma coisa que me tenta é alguma coisa que encontra a minha sombra. E que, inclusive, o meu escuro, a minha inferioridade alimenta. Por isso que nós precisamos nos reservar e nos garantir o direito de permanecer na boa indiferença à tentação ou provocação de qualquer jaez e natureza que isso se mostre para nós. Visto que nós estamos numa época e num evo de insensatez, de caos, em que o mal, ele age em liberdade e anda à solta. Ele não está circunscrito e preso por algo ou alguém. A sombra, ela voa em liberdade no nosso meio, nos tentando, nos provocando e acabando por seduzir o distraído e incauto, o invigilante. E isso se mostra em estatísticas, quando por um instante de irritação, alguém faz uma atitude o qual ela se arrependerá para o resto da sua vida, conforme Joana de Anjos traz para nós. Em sendo assim, essa questão da construção desse caminho de intimidade com Jesus vai nos auferindo esses metais dessa boa indiferença, de não passar recibo ao mal e de conseguirmos ascender no nosso caminho evolutivo com relativa tranquilidade e valor. No capítulo subsequente, que fala de Maria Madalena, que vai ser relatado em João 20:16, é o recorte da aparição
em primeiro lugar, que Jesus houvera feito a Maria Madalena, e mostra que a trajetória dessa mulher valorosa e que soube vencer a si mesma, diz de uma violência que ela conseguiu fazer em relação à sua própria sombra, para seguir Jesus, visto que ela era a obsidiada inesquecível de Magdala. Se nós pegarmos a situação de Paulo, não houve um salto como Maria de Magdala fizera, porque no caso de Paulo, ele tinha uma consciência apaixonada pela lei, pela justiça da época, mas não pelo vício, o qual não caíra em relação a isso. Diferente de Maria de Magdala, que teve uma trajetória de vícios mundanos, ali naquela vilegiatura mesmo, e conhecer o amargo fundo de um ato, de uma conduta difícil e extenuante de ser extirpado, eliminado, amolecera-se na interação tete a tete com perversa entidade, e estava morta na sensação que leva essa paralisia da alma e dos movimentos elevados. Mas bastou uma troca de olhar com Cristo para que ela largasse tudo e lhe seguisse. E fez um caminho próprio, visto que quando ela houvera procurado Pedro, desejosa de se juntar àquele grupo para propalar a boa nova, e aos 7 fazer essa pulverização, foi recusado a sua entrada ali na casa do caminho, iniciado ali pelos apóstolos na primeira hora cristã, logo após a crucificação e ressurreição de Jesus. E mostra que ela, que já vinha de ser preconceituada pela história que ela trazia e taxada de maneira vil, que mesmo antes da crucificação de Jesus, quando ela esteve no banquete de Naim e derramou perfume nos pés de Jesus, um perfume caro para a época, de uma essência rara que tinha ali, ela leva, joga isso aos pés do Senhor e enxuga com o seu cabelo. E ali, Pedro, ao passar, olha para ela de forma gélida, e ela percebe que, quando Jesus se fosse, ela teria muita dificuldade para continuar seguindo ele em meio aos apóstolos e discípulos. E Jesus, lendo aquilo que acontecia no seu pensamento, disse para ela não desistir do amor, para ela seguir amando e servindo em nome dele. E foi o que ela soube fazer. Porque, de fato, o que ela havia premeditado ali naquele olhar de Pedro se concretizara, tendo as portas fechadas para continuar o caminho junto com os primeiros cristãos. Ela faz uma trajetória própria, criativa, ínclita, em que ela vai para junto dos leprosos, que inclusive na época tinha uma lei que os separava dos grupos cidadélicos. Eles ficavam isolados
junto a tanques, a regiões ermas, distantes da cidade. E ali eram fadados a morrer à míngua, porque os membros iam se destacando do corpo. E ela vai para junto desses grupos e começa a pregar a boa nova para eles. Ela que houvera recebido isso da boca de Jesus mesmo, portanto tinha um cabedal e um rico conhecimento e vivência das emanações do Mestre, das suas exemplificações, transborda isso na direção de tantos quantos estavam ali fadados e vaticinados à morte, sem um consolo. Diferentemente, ela leva esse amparo, esse auspício de que eles seriam recebidos no além-túmulo, de que a vida não acabava, de que Jesus houvera vencido a morte. E foi dando a cada um deles essa experiência da intimidade com Jesus, mesmo sem terem, às vezes, conhecido Jesus e ouvido dele diretamente. E ali, quando ela, anos nesse caminho fiel ao que ela se propusera, ela percebe que o desencarne dela estava próximo, conforme relatado em Boa Nova, e deseja voltar a Éfeso para rever Maria Santíssima e João Evangelista. E tem ali uma capital de um propalo romano que ficava ali na Ásia. E para isso ela vai a pé mesmo, porque na época o que teria um cavalo, um jumentinho, um camelo, mas ela não tinha recurso para adquirir isso. Então ela foi caminhando, assim, já com a lepra, porque os anos de atendimento aos leprosos, naturalmente que ela se contaminara, já estava leprosa e já divisava o fim dos seus dias. E em sendo assim, ela inicia esse caminho em que ela vai para essa cidadela de Éfeso, despedir dos cristãos que estavam lá, e faz uma trajetória de dificuldades inabordáveis para um olhar imediato. Tamanha os empeços e os óbices que ela precisou suplantar para conseguir chegar lá. Então mostra uma resistência de uma vontade ancorada num querer infatigável, que ela continuou e ao chegar lá já estava para desencarnar, até pelo rigor da viagem, o desgaste, porque ela já estava doente fisicamente, e é aquela experiência que o corpo pode estar em frangalho, mas a alma dela estava em paz, porque ela sabia que tinha sido fiel a Jesus até ali e que ele o aguardava ela. E vai ter com Maria de Nazaré, com João, e ali ela é buscada por Jesus, nesse momento fatídico em que ele fala para ela que ela houvera amado muito, que ela houvera sabido atravessar a porta estreita. Vem, eu te espero aqui. Que é a culminância da nossa trajetória enquanto cristãos aqui na Terra, ser encontrado por Jesus no nosso desencarne. É o ápice para aquele que segue fervoroso e sincero após o Cristo, poder
divisá-lo no momento do trespasse. E ela pôde ter essa experiência. E aqui nós relatamos como ela negou a si própria, tomou uma resolução firme de carregar a sua cruz, aquela que lhe competia mesmo, no Redentor Calvário da sua existência angustiosa e dolorosa. E Jesus mostra que na aparição, primeiramente a ela, depois da crucificação, é ratificado essa morredora lição de que a sua doutrina é para aquele que o segue, o seu aprendiz, um código de ouro, excelso, de uma existência transformada para a glória e elevação do bem. E ninguém como ela, Maria de Magdala, houvera sabido transformar a sua à luz desse Redentor e sublime Evangelho. Por isso que, quando é feito essa análise da fidelidade e de que isso passa por um caminho que eu faço de moto próprio, tomo aquela resolução e sigo, e que vai encontrar 3 momentos cruciais na vida dela, que foi esse momento que ela ungiu os pés de Jesus com perfume, que supracitáramos, em Naim, um momento da ressurreição em que Jesus surge primeiramente para ela, inclusive quando ela vai até os apóstolos que estavam reunidos amedrontados com o que houvera acontecido e conta que tinha visto Jesus, Pedro e os outros ali ficaram indignados com aquela situação de Jesus aparecer primeiro para ela, enquanto eles estavam ali temerosos, tristes com o que houvera acontecido, e não ter aparecido para eles que eram discípulos dele. E já mostra essa situação complicada que ela enfrentava e ainda enfrentaria, porque ela tinha vindo de uma trajetória de posse, de poderio mundano, como uma trajetória de prazer fácil entre os patrícios romanos, e agora ela mudara radicalmente e vivia na pobreza e só com o desejo de fazer a vontade de Jesus, mas sem a confiança e a validação de tantos quantos se enteavam com ela, porque via ela como aquela mulher que falhara antes, e é como que carimbassem ela como alguém ao qual não se poderia dar crédito e nem aceitar no núcleo cristão. Isso já estava como que tatuado nela, carimbado. E por isso a prática da tatuagem não é recomendada, porque é algo que você coloca numa pele não tem como tirar, fora o risco de contaminação. E ali, na situação dela, foi isso que a alcançara, vindo de tantos quantos eram contemporâneos ali da sua trajetória. Quem acolheu a mensagem que ela trouxe da aparição de Jesus foi a sua mãe de Jesus, Nossa Senhora, que
acreditou no que ela falou, acolheu, junto com uma outra mulher que estava ali junto, que era a mãe de Marcos, que escreveu um evangelho também, inclusive acolheu na casa delas, e que ratificou aquilo que ela trouxera, e aquilo pipocou, explodiu no orbe dali, como aquela notícia morredora, que foi uma eclosão de divisor de água. Porque para nós que hoje somos espiritistas cristãos, que sabemos a imortalidade da alma e temos contato com isso nas nossas interações com o além, é normal falar em continuar após a morte o espírito vivendo. Mas para aquela época, aquela notícia que Maria de Magdala levou foi uma verdadeiro rasgamento de cortina daquilo que se tinha até ali e do que passou a ser a partir da notícia de Jesus, da sua continuidade entre eles. E foi de fato o arranque em que Jesus, a partir daquela distribuição de informação que ela fez, começou em novos surgimentos ali, dessa vez em meus discípulos, inclusive a passar instruções. E vai dizer que o único caminho para conseguirmos no palor agônico perante a torva populacha, espalmar para o orbe bondade e amor, que traduz nessa vitória real e concreta do encontro com a nossa consciência, que age com equilíbrio, elevação, e que tem em Jesus a fenda para sairmos, racharmos e quebrarmos a nossa mandala na roda sansara do nosso destino.